Namaskar, queridos, sejam bem-vindos. Nossa live de sexta-feira 13, tendo como esse tema uma chamada para abordarmos algo mais profundo, que é a energia da sombra, a energia do mal, a energia com a qual nós temos nos deparado nos últimos tempos com muito mais intensidade do que até hoje a nossa geração teve contato. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Gu, seja bem-vindo, querido. E falar sobre esse tema é ao mesmo tempo instigante e delicado, porque é muito mais fácil falar de luz, falar de amor, falar de energias elevadas, muito mais gostoso e edificante, mas em alguns momentos na nossa vida, tanto pessoal quanto coletiva, nós precisamos adentrar nessa dimensão e refletir um pouco mais sobre a sombra que faz parte da existência aqui no planeta Terra. Nós estamos nos últimos dias da lua minguante, na fase da lua balsâmica. Hoje, quinta-feira, um dia tão especial, dia das crianças, as crianças que lembram a luz, a alegria, a espontaneidade, dia também da Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Divina, que simboliza aqui para nós no Brasil esse arquétipo da grande mãe que nos protege, nos abriga. Então é uma bênção a gente poder estar ancorados nessa força luminosa para poder adentrar a esse tema, a esse assunto sombrio. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação na linha do Passwork, que é um caminho de autoconhecimento e autotransformação, no qual nós trabalhamos e investigamos bastante essa dimensão do mal, da sombra, do eu inferior. E lá eu aprendi que para adentrarmos nessa dimensão, precisamos estar bem ancorados na luz. Então, com certeza, nessa noite, ancorados na proteção da Mãe Maria, da Mãe Divina, e inspirados com boas expectativas e sonhos na dimensão da nossa criança luminosa, da nossa criança divina, então adentramos a esse tema, que é falarmos um pouquinho sobre esse mito da sexta-feira 13 e com ele, né, com esse portal da sexta-feira 13, a gente adentrar a um universo mais denso, a uma temática mais densa, que se faz necessário nesse momento. Então sejam bem-vindos, Rô, Renata, que bom ter vocês aqui. Vamos juntos? Vamos fazer uma respiração profunda, sentir essa nossa conexão com a luz e seguimos em frente. Eis que no dia 13 de outubro de 1307,
Veja que foi uma sexta-feira 13 de outubro, em 1307. Ocorreu um evento considerado de má sorte quando a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe da França. Os membros dessa ordem, que foi uma ordem cristã ligada à religião e muito importante na época, nós não vamos adentrar nessa temática, na história dos Templários, mas eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais, porque vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre a história da Ordem dos Templários. Então, nessa sexta-feira 13 de outubro de 1307, os Templários foram encurralados, foram presos simultaneamente em vários lugares na França. Alguns foram torturados e mais tarde executados como crime de heresia. O movimento então foi destruído e Jacques de Molay, o líder dos Templários, foi morto na fogueira. Mas antes de morrer, ele amaldiçoou o rei Filipe IV e o Papa, então francês, que estavam promovendo todo esse levante, né? Então, após a morte, né, e esse ato da maldição do Jacques de Molay, em menos de um ano, o rei Filipe IV e o Papa Clemente morreram, os dois de morte súbita e com algumas questões de saúde, né? Morreram e se cumpriu a maldição do Jacques de Molay. A partir desse período, vários outros momentos e várias outras situações ao longo dos tempos reforçaram essa ideia de que na sexta-feira 13 aconteceria algo sombrio. E devido a essa força mental que se firmou no inconsciente coletivo, supostamente confirmada por algumas lideranças esotéricas ou então seguidores de um esoterismo não tão bem esclarecido, digamos assim, acabou se criando essa superstição, se firmando essa superstição. É claro que o número 13, ele está ligado arquetipicamente à carta da morte, né? No tarô, por exemplo, o 13 é a morte. Existem alguns tarôs que não numeram essa carta. Então, esse é o arcano sem número para alguns tarôs que foram feitos sob essa superstição. Mas, na verdade, a carta da morte, dentro do esoterismo mais elevado, digamos assim, traz o simbolismo da grande transformação. A morte e o renascimento, a possibilidade de uma transformação profunda. Ela é sim um arcano que representa um grande portal, um portal delicado, que traz desafios e exige de nós a coragem para atravessar. Todos nós vivemos em alguns momentos da nossa vida esse arcano, atravessamos esse portal da morte e do renascimento e temos que lidar com esse desafio, com esse
digamos assim, teste que faz parte da vida. Porém, não necessariamente esse número, esse arcano diz respeito à morte física e ao fim, digamos assim, né? Na numerologia, o 13, na verdade, significa o 4, porque o 13 não é um número mestre, ele é sempre reduzido. Os únicos números que não são reduzidos a um dígito só são 11, 22, 33 e 44, que são números mestres. Enquanto que o 13, a gente reduz, 1 mais 3 é o 4, que é um número ligado à estruturação, às bases, à firmeza, aos alicerces, à estrutura. Portanto, o 13 em si, ele não carrega uma vibração negativa. O que ocorre é que a falta de consciência, a falta de informação, a falta de discernimento vai criando uma força no inconsciente coletivo, na mente do inconsciente coletivo, e isso acaba realmente reforçando ou criando a possibilidade de algum acontecimento na mente das pessoas que acreditam nessa negatividade, nessa sombra que a sexta-feira 13 poderia trazer. Portanto, isso de fato não se realiza principalmente hoje, no momento em que a consciência da humanidade já está madura, com o advento da física quântica, que está aí para comprovar a nós que para algo acontecer na nossa vida, a expectativa do observador é levada em consideração. Ou seja, a mente do observador, ela precisa atuar junto com algo, com o fenômeno, para que ocorra o acontecimento. E, portanto, esse grau de superstição não cabe mais na humanidade de hoje. Mas é claro que a indústria cinematográfica não poderia deixar de lucrar com isso. A gente tem aí uma série de filmes em cima dessa temática da sexta-feira 13, a ponto de ter se criado uma franquia para os filmes Sexta-feira 13. Então, para quem gosta de terror, de filmes de terror, né, já deve ter tido a oportunidade de assistir vários filmes nessa temática. Mas, de fato, é a nossa mente que dá força ou não para o acontecimento, para um fenômeno ocorrer numa sexta-feira 13, como nós vamos viver amanhã. Sincronicamente, nós temos sim um momento atual muito denso, um momento no qual nós estamos atravessando uma noite escura da alma coletiva. Nós estamos prestes a viver um eclipse importante no sábado, um eclipse solar, que é o início de uma série de eclipses que vão ocorrer ao longo de 1 ano e meio no eixo Áries e Libra, que é o eixo guerra-paz, é o eixo Áries, afirmação pessoal, posicionamento e guerra, e Libra, diplomacia, harmonia, paz. E ao longo desses próximos meses, que mais ou menos 18 meses, nós estaremos vivendo esse destino, essa chamada para o amadurecimento nesses assuntos. Eu vou falar mais sobre o eclipse no sábado, na live especial de Lua Nova,
sábado, 9 horas da manhã. Ok? Então, agora, hoje, nós vamos aproveitar essa energia dos últimos dias da lua minguante, que é o período mais favorável para adentrarmos nesses assuntos ligados à sombra, e vamos falar um pouquinho mais, atravessando esse portal da sexta-feira 13, que na verdade é uma superstição criada, né, por um acontecimento que se firmou na mente do inconsciente coletivo. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse céu que nos envolve com essas energias intensas que com certeza vão ser reafirmadas com o eclipse, mas um eclipse ele sempre começa a atuar alguns dias antes. Então essa eclosão da guerra, né? Esses fatos alarmantes que abalam o nosso psiquismo pela forma brutal com que testemunhamos essas imagens, esses fatos por meio da imprensa, pela mídia que adora fazer um sensacionalismo e, claro, uma ação terrorista muito cruel, a qual desencadeia um processo de guerra que assume os níveis mais violentos e sombrios, por envolver civis, crianças, pessoas inocentes em direção a um massacre. Então, eis a questão da sombra da humanidade emergindo nesses tempos desafiadores que estamos vivendo. Plutão, o planeta ligado à sombra, ao poder, ao mundo de Hades, a esse mundo das sombras, ele retoma ao seu movimento direto agora, no dia 10 de outubro, ele volta ao movimento direto, voltou e permanecerá nesse movimento direto até o dia 20 de janeiro do ano que vem. Então nós teremos outubro, novembro, dezembro e janeiro, mais 3 meses praticamente, um pouquinho mais de 3 meses, nos quais nós teremos um tempo no qual Plutão está fazendo a sua última passagem nos últimos graus de Capricórnio. Ele já está nesse signo desde 2008, já falei várias vezes sobre isso aqui com vocês, e a grande transformação está ocorrendo na dimensão do sistema geopolítico, social, econômico, na cultura das hierarquias, do poder, do patriarcado. E nesses últimos graus, nessa última encenação, nessa última cena de Plutão, nesse cenário capricorniano, nós temos essa expressão extrema da sombra na dimensão sociopolítica, geopolítica, mundial. Para quê? Para que a gente possa enxergar mais claramente aquilo que não serve mais na sociedade humana, aquilo que precisa realmente acabar, morrer. As energias da mudança na dimensão social, elas já estão ocorrendo desde que Plutão entrou em Aquário, desde que Saturno fez conjunção com Aquário lá no ano passado, e a chegada da era de Aquário, ela se manifesta cada vez mais intensamente. Então, no momento em que Plutão está prestes a entrar definitivamente em Aquário, que acontecerá
em 2024, quando ele faz a sua última passagem pelos últimos graus de Capricórnio. Ele revela à humanidade a que ponto chegam essas lideranças políticas e sociais, né, numa luta que na verdade é uma luta por poder, é uma luta por materialismo, dominação, e é o fracasso da diplomacia, do diálogo, da solidariedade entre os povos. Nós temos já a guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda não chegou a uma conclusão, uma resolução, e o planeta segue dando sinais do fracasso do atual sistema. Então, é a manifestação do fracasso do atual sistema político, social e econômico que aos poucos vai chegando ao fim. O mundo hoje vive os impactos dessas duas guerras que geram o medo, a desesperança e o caos, afetando a geopolítica mundial. É, na verdade, o quadro da morte do velho sistema que Plutão anuncia para nós. Então, diante de tudo isso, meus queridos, cabe a nós reforçar o nosso reservatório de amor, de luz, de compaixão, de discernimento, de tolerância, de clareza, de fé, muita fé, porque nós podemos ser mediadores de uma via diferenciada. Nós que já estamos trabalhando há algum tempo pela consciência, pelo discernimento, pela paz, chegou o momento de sermos realmente mediadores, trazendo a esperança, a palavra de luz, e sendo um testemunho vivo da possibilidade de vivermos uma outra realidade, uma outra via. E temos que ter muito cuidado diante dessas manifestações da sombra, para que a gente não tome um partido de um lado ou de outro. Cabe a nós ir em busca da verdade, por meio do estudo, da investigação histórica, antes de tomarmos um partido ou nos posicionarmos a favor deste ou daquele lado. Precisamos cuidar com a tendência à polarização, já que diante da força dos eclipses de Áries e Libra, há uma tendência muito forte de nós nos posicionarmos a favor de um e contra o outro, e a gente assumir essa polarização. Há uma tendência muito grande da divisão entre os povos, e não é isso que vai trazer resolução para o planeta Terra. A resolução está na união, para que juntos encontremos uma saída para essa atual situação do planeta Terra, que não está boa para ninguém. Olha as alterações climáticas demonstrando o limite do planeta Terra. E aí a gente entra com mais polarização, mais disputa, mais guerra? Não é por aí, pessoal. Temos que tomar muito cuidado, porque essa temporada de eclipses no eixo Áries-Libra, ela tende a nos chamar para o posicionamento, e que o nosso posicionamento seja pela força da paz, pelo caminho da fraternidade, da união, da tolerância, da compaixão, do equilíbrio, pelo posicionamento perante o mundo a partir de uma força
que eu preciso realmente assumir, né? Hoje, Marte entrou em Escorpião. Quando Marte entra em Escorpião, ele traz para nós uma força muito positiva, potente, porque ele está num signo onde ele está em casa, Marte, Escorpião, tem como corregente Marte. Marte é o regente tradicional de Escorpião. Então ele fica bem posicionado e ele funciona de forma mais assertiva, mais potente. Ele funciona de modo a nos dar uma força de posicionamento que facilita o nossa ação, a nossa coragem para fazer o que tem que ser feito. Fica mais fácil para saber o que a gente quer, porque antes ele estava em Libra e deixa a gente muito em cima do muro. Então agora, a partir de agora até 24 de novembro, nós temos Marte em Escorpião. Então ele favorece o nosso posicionamento, a nossa ação. Ele diminui a frustração, porque nós usamos a nossa força. Ele diminui a tendência em projetarmos a frustração e a sombra no outro ou nas situações. Porém, quando essa força de Marte está limitada pela ignorância do ego, do egoísmo, esse posicionamento planetário torna-se perigoso, pois dá vazão à ação voltada à busca pelo poder, pelo controle, ao combate, ao domínio, à manifestação do eu inferior, o lado mais obscuro do ser. E aí junta Marte em Escorpião e Plutão, que é o regente de Escorpião, essa força arquetípica que evidencia a energia sombria no movimento direto. Então nós temos aí forças poderosas com as quais nós precisamos lidar com muito cuidado, com muito discernimento. Precisamos e devemos ter muito cuidado em usar essa força, canalizando ela para a criatividade, para que ela não se torne um dínamo, uma energia destrutiva, um dínamo voltado para a destruição. Então nós estamos... É por isso que na descrição da nossa live eu coloquei lá, nós estamos pisando em campos minados. Eu em alguns momentos mencionei que nós lá em 2019, em dezembro de 2019, fiz uma live no Facebook, ainda nem atuava aqui no Instagram, falando sobre os tempos desafiadores que teríamos pela frente até 2024, quando Plutão entraria definitivamente em Aquário. Pois nesse momento, meus queridos, nós estamos nos 3 meses mais desafiadores antes de adentrarmos realmente nesse período de Plutão em Aquário. E antes passávamos por uma pandemia e agora é o pandemônio, né? Então é um momento realmente de nós nos prepararmos, nos colocarmos disponíveis, sim, para finalizar o processo da grande transformação, na qual nós somos chamados a realizar essa mudança pessoal e coletiva na forma como caminhamos pela Terra, como nos relacionamos com as pessoas, como cuidamos de nós mesmos, do planeta, do nosso meio, da nossa comunidade. Nós agora somos chamados a atravessar essa dimensão mais sombria desse trajeto
para reconhecermos que o mal, se a guerra existe e o mal existe, de onde vem o mal? Será que o mal é alguma coisa sobrenatural que a natureza criou, que Deus criou? Precisamos entender que o mal está dentro de nós e que nós precisamos aprender a lidar com essas forças. E como que nós estamos lidando com essas forças? Vocês têm percebido como a energia do mal ela está muito mais latente na nossa vida, na nossa personalidade, nas pessoas ao nosso redor? O que vocês acham? Estão sentindo também como eu? Escreve aqui para mim como que você está sentindo. Será que o mal só está lá fora, nesses países de guerra? Será que o mal está ali nos outros que estão brigando pela política? Tem um livro muito legal que se chama Não Temas o Mal. Já mencionei esse livro algumas vezes e agora a sugestão de que realmente esse livro seja lido. Olha o que a Van está falando aqui. Está muito densa a atmosfera e principalmente as relações interpessoais. Exato, Van, porque o que ocorre? O outro, ele se torna um espelho para mim. E a minha sombra e o que está mal resolvido dentro de mim, eu projeto no outro. Então, por isso que os relacionamentos são tão importantes, porque eles são caminhos, canais de expressão e de percepção de como está o meu mundo interno. No livro Não Temas o Mal, então há uma reflexão muito importante. As coisas, você não é uma pessoa má, eu não sou uma pessoa má, contudo o mal existe no mundo. De onde ele vem? As coisas más que são feitas sobre a terra são praticadas por seres humanos. Nós não podemos pôr a culpa disso nas plantas ou nos animais, numa doença infecciosa ou em influências nefastas do espaço sideral. Mas, se você e eu não somos maus, quem é mau? A vasta maioria das transmissões espirituais da atualidade ou o material canalizado concentra-se na bondade essencial dos seres humanos, na nossa natureza divina final. E essa é uma mensagem valiosa para o nosso tempo. Mas o que faremos com o nosso lado escuro? Com o nosso eu inferior? De onde ele vem? Por que é tão difícil de ser tratado e como devemos lidar com o mal que reside na dimensão do ego, do nosso eu inferior? Como lidar com essa dimensão do nosso ser? Então é nas respostas a essas questões que repousa o valor principal desse livro, Não Temas o Mal. A transmissão que veio através da Eva Pierracos ensina-nos que alguma forma de mal pode ser encontrada no coração de cada ser humano, mas que ele não precisa ser temido ou negado. Um método, então, é oferecido nesse livro para que possamos ver claramente o nosso lado escuro, compreender suas raízes e causas e, o que é mais importante, transformar o mal. O resultado dessa transformação será paz no coração humano. E só depois que essa força for alcançada é que haverá paz na Terra. A paz do mundo começa no meu coração, no seu coração.
A paz do mundo começa em mim. Então, depois que a gente tiver feito esse trabalho de transformação pessoal, transformando o mal dentro de nós e assim reunindo cada vez mais pessoas e comunidades responsáveis, se comprometendo com o seu trabalho pessoal, com a sua ecologia interna e tornando o mundo cada vez mais luminoso, menos sombrio, é que vamos realmente implementar a paz no mundo. Gostaria ainda de falar para vocês um pouquinho sobre os 3 princípios do mal. O guia do Password, esse caminho espiritual de autoconhecimento e transformação, ele nos traz assim muitas informações edificantes a respeito da dinâmica do psiquismo humano. E então, numa das suas palestras, ele diz, primeiro ele começa: meus caros amigos, as bênçãos de Deus os envolvem. Nesta palestra eu gostaria de falar-lhes de novo acerca de certas realidades e certas leis concernentes ao mal. É muito importante que vocês compreendam mais sobre esse tema controvertido nesse momento. Durante muitos séculos, o poder do mal foi reconhecido totalmente. A humanidade tinha certo sentido do invisível, daquilo a que vocês comumente se referem como sobrenatural, no que tange às forças da luz e das trevas, bem como as suas manifestações, efeitos e influência no domínio de vocês, e a sua personificação como entidades espirituais, anjos e demônios. Sempre se disse que o livre-arbítrio individual determinou de quem seria a influência predominante na vida. Enquanto os seres humanos ainda estavam em sua condição mental e emocional imatura, a vontade deles não era desenvolvida o bastante para fazer escolhas conscientes, apropriadas e sensatas. A força de seu eu inferior e sua incapacidade e falta de vontade quanto a deparar e, portanto, transcender o eu inferior, por vezes, os tornaram vítimas de influências ruins. A falta de conhecimento de si mesmos levou à falta de responsabilidade individual. Assim, a humanidade se sentiu vítima dos espíritos malignos, das superstições. O medo deles a miúde levou à submissão a eles, e isso se deu num nível muito consciente e intencional. O culto de Satã ocorreu publicamente, e quando esse não foi o caso, de certo ocorreu inconscientemente por meio da escolha de influências que correspondiam à intenção do eu inferior. À proporção que a história tinha continuidade, deu-se uma ruptura com o mundo invisível. Essa ruptura é uma manifestação do mal que se explica mais adiante nesse percurso do Password. Por ora, ele diz: eu gostaria de dizer o que antes mencionei algumas vezes. O mal e sua manifestação devem vir a ser o remédio para sobrepujar o mal, pelo menos a longo prazo. Portanto, essa ruptura com as realidades sobrenaturais apresentou inevitavelmente muitos efeitos lamentáveis, mas também criou uma arena em que as pessoas não puderam mais pôr a culpa no diabo pelo delito delas mesmas. Acabou a era das sombras.
A consciência humana agora deve buscar o discernimento. As pessoas foram obrigadas a olhar para dentro de si mesmas a fim de reparar as consequências do mal. Assim, a humanidade teve de passar por um período de isolamento e de separação quanto às realidades invisíveis para se desenvolver, com o sentido de responsabilidade. Entretanto, o que foi ridicularizado como superstição foi, na verdade, uma meia-verdade. Com efeito, trata-se de um tipo de superstição, a situação em que as forças exteriores são apontadas como responsáveis pelo destino de alguém. O reverso dessa imagem é o fato de que essas forças invisíveis existem e exercem sua influência. Por outras palavras, estamos às voltas uma vez mais com uma dualidade. Ou o eu é responsável pelo destino da pessoa, ou os anjos e demônios é que são responsáveis. A humanidade amadureceu bastante para ser capaz de unir essa dualidade. Depois de um longo período de concentração no eu, à custa de forças invisíveis, é chegado o instante em que vocês podem combinar as duas facetas da realidade e verdadeiramente torná-las a única realidade, que é a partir da visão que temos do mundo espiritual. É chegado o momento de entendermos, o guia fala, de que existem 3 vias que sustentam o mal. Ele diz, vocês precisam entender mais profundamente de que modo são um campo eletromagnético que sempre atrai o que é compatível com certos níveis do seu ser mais íntimo. E para lograr essa percepção de modo integral, vocês precisam de mais informação. Por essa razão, no momento, deverei analisar os 3 princípios específicos do mal. O entendimento que vocês têm desse material se mostrará imensamente útil e vai esclarecer mais a visão que vocês têm da vida em geral e da vida de vocês em particular. Vamos aos 3 princípios. O primeiro, a separação. O primeiro princípio básico do mal é o mais óbvio para a humanidade. O mal sempre esteve associado a esse princípio que visa destruir e causar sofrimento a todo custo. A separação entre o eu que acarreta o sofrimento e a vítima que o padece é tão grande que o elemento causador do sofrimento é iludido quanto a não ser afetado pelos efeitos posteriores de seus atos. E aí ele explica um pouco mais sobre esse princípio ilusório da separatividade. Esse é um dos princípios dos quais Pierre Weil, o criador da Unipaz, falava da ilusão da separatividade. O ego, quando nós estamos sob os limites do ego, nós sofremos essa ilusão da separatividade, que dá a impressão de que eu fazendo algo errado para alguém lá fora, não vou criar dano para mim. Isso é uma ilusão. O que eu faço para o outro se reflete automaticamente em mim. Olha, vamos abrir um espaço aqui para ouvir a Dani. Somos todos luz e sombra. Precisamos olhar para dentro, para esses cantinhos não belos e melhorar. Exatamente, Dani. E agora, com Plutão direto, Escorpião, Marte em Escorpião, e logo teremos no dia 22 de outubro, Mercúrio entra em Escorpião, dia 23, Sol em Escorpião,
E depois também temos no dia 28/10, uma lua cheia com eclipse lunar em Touro e o Sol em Escorpião. Nós teremos nos próximos dias uma grande condição, maior do que em tempos comuns, de adentrarmos nesses lugares sombrios, nesses cantinhos que são o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, aqueles lugares sombrios que nós temos receio de adentrar. O nosso ego não quer reconhecer que somos eu inferior também, mas na verdade somos. Temos essa dimensão e precisamos investigar para transformar. O segundo princípio do mal, o guia do Password explica que é o materialismo. Isso não se aplica apenas à esfera terrena, mas também, e não raro ainda mais, a uma variedade de esferas diabólicas em que as entidades vivem de um modo totalmente separado, convencidas de que o estado morto da matéria condensada, muito mais condensada do que a sua matéria viva, é a única realidade que existe. Então, nesse sentido, nessa temática, nós temos um estudo amplo do espiritismo, né? Que já escreveu, estudou, investigou muito sobre essas esferas, esses umbrais, essas dimensões que existem no mundo invisível de seres que estão, seres trevosos, que inclusive estão travando nesse momento uma batalha, né? Porque o que está acontecendo aqui na Terra, o que é visível, também está ocorrendo de maneira talvez até mais intensa nessas dimensões do plano astral inferior. Nessas esferas demoníacas, o sofrimento não é o mesmo sofrimento que deriva do primeiro princípio, a separação, que por vezes foi descrito pelos visionários, os médiuns, na sua esfera terrena. Esse segundo princípio muitas vezes é menos compreendido. Então ele dá um exemplo. Imagine uma vida em que a natureza está completamente ausente. Nada é vivo, tudo é matéria condensada. Nada tem sabor. Pelas mesmas razões, a natureza interior da entidade é igualmente inacessível. Em toda parte há apenas inércia, condição mecânica e alienação de tudo que seja vida pulsante, por dentro ou por fora. Não existem nascimento nem morte, no entanto, aqui a existência inalterável não é a vida eterna, que é verdadeiramente celestial. Essa manifestação é a deturpação da realidade. Trata-se da própria desesperança, como se nunca fosse possível uma mudança. Trata-se simplesmente de um tipo distinto de sofrimento correspondente ao princípio do mal. Então, o materialismo em excesso, ele leva as pessoas a essa realidade zumbi, de que as pessoas vão perdendo a conexão com a vida e com o sentido da vida. E nós temos muitas pessoas que estão alienadas já nesse nível de existência. Então ele discorre um pouco mais sobre esse princípio do materialismo, e aí ele entra no terceiro princípio, que esse aqui é o que eu mais acho significativo para a gente compreender o que leva a polarização, as lutas, a divisão entre a humanidade e as guerras, a confusão e a meia-verdade. O terceiro princípio, a confusão e a meia-verdade. O terceiro princípio do mal, ele não é tão conhecido,
embora tenha sido reconhecido apenas de modo vago, talvez como um subproduto do mal, mas dificilmente como um princípio poderoso, ele é tão eficaz quanto os outros dois princípios. A exemplo desses, também ele apresenta sua própria personificação, hierarquia e domínio. Exatamente esse terceiro princípio que agora se manifesta intensamente nesse período em que Plutão em Capricórnio finaliza sua passagem, trazendo a sombra das hierarquias, dos sistemas. Trata-se então de um princípio ligado à confusão, à deturpação da meia-verdade e de todas as variações que podem haver com relação a ele. Ele inclui o uso da verdade quando ela ainda não está incluída ou não é aplicável, de modo que essa verdade sutilmente se transforma em mentira, sem ser identificada como tal, porque é apresentada sob o disfarce da verdade divina e parece incontestável. Aí entra as verdades fundamentalistas que são manipuladas por alguns dogmas religiosos a fim de obter poder e dominação. A confusão consequente não é apenas uma arma extremamente eficaz do mal, é um princípio do mal em si mesmo. Será fácil notar, caros amigos, como é importante para vocês entender isso nesse momento. Vocês acharão todos esses princípios representados no mundo de vocês, diz o guia do Patchwork, à sua volta e dentro do seu próprio eu inferior. Verão que, em sua intenção negativa, o eu inferior dentro de vocês apresenta os 3 princípios do mal. Só quando vocês se tornam bem conscientes disso, é que podem reconhecer o momento em que as forças e espíritos demoníacos querem destruí-los e causar-lhes dor, incitando-os a causar o sofrimento aos outros. Eles também querem convencê-los da ilusão de que vocês estão separados e isolados, de que nem Deus, nem formas de vida nenhuma existem além da vida do seu corpo atual. Por fim, querem enlouquecê-los em virtudes da confusão, das cisões dualistas, das falsas alternativas, das meias-verdades e das deturpações sutis que vocês não são capazes de discernir. Reconhecer tudo isso é de valor extremo para vocês. Vocês não podem lidar com um inimigo cuja existência ignoram e cujas armas vocês não são capazes de reconhecer. Chegou o tempo em que vocês podem ver claramente de que modo o tipo correspondente de deturpação nas áreas impuras da alma se torna um campo de atração inevitavelmente instigante para as forças do mal. Vocês podem neutralizar essas forças e torná-las inócuas quando se determinam a continuar fiéis a Deus. Por isso, tão importante ancorar-se na luz. Vocês só poderão valer-se da luz de Cristo como ajuda para trabalhar dentro de vocês mesmos e purificar-se de modo que esse campo de atração em vocês possa ser transformado em forças magnéticas diferentes. Falando de modo geral, em diversos períodos no ciclo de evolução, um ou outro desses princípios prevalecerá. Isso não quer dizer que os outros princípios estarão ausentes. Então, esses 3 princípios: primeiro, separação; segundo, materialismo; e terceiro, as meias-verdades, são os princípios que fundam o mal. Eles estão dentro de nós e estão na coletividade. E nós precisamos vigiar, orar
e discernir, porque agora é o momento da grande virada. Segundo vários guias do Espiritismo, agora é o momento da transição, é o momento da grande ruptura, na qual nós estamos fazendo uma virada, e na verdade esse é o apocalipse, né? Esse é o momento da separação do joio e do trigo, é o momento no qual nós precisamos fazer a escolha, se vamos nos manter ancorados na luz, no amor, na tolerância, na compaixão, e nós seremos testados em relação a isso, ou nós iremos sucumbir e nos deixar levar pelo ego, pela limitação do ego, que vive no jugo da separação, da confusão e do materialismo. Isso mesmo, Dani, é um livro profundo. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês é do livro A Entrega ao Deus Interior, também um livro do Password no nível da alma, um livro de Eva Pierracos e Donovan Tessenga. Esse é um livro mais abrangente, que tanto fala de luz quanto sombra, e esse específico, Não Temas o Mal, ele fala então do eu inferior, e esse é um livro que eu tenho em PDF, que é um livro mais difícil de conseguir. Esse do Entrega ao Deus Interior, ele tem vocês vão encontrar com mais facilidade, mas o Não Temas o Mal, ele é mais difícil de conseguir, e eu posso passar para vocês, se quiserem, me chamem no direct ou no WhatsApp, que eu mando para vocês esse livro em PDF. É um livro que vai ser muito bom nós lermos, relermos nos próximos 3 meses. É um momento bem delicado, meus queridos, muito, muito importante, para que a gente possa atravessar com muito discernimento, com muita fé, com muita luz. Então, vamos fortalecer o nosso reservatório de amor, de fé. A Luciana tem esse livro. Sim, Luciana, é hora de reler esse livro, muito bom. Isso, Dani, me chama que eu mando para você. Para quem quiser, me chama que eu repasso com muito gosto esse livro. Nós precisamos, então, nos fortalecer nessa âncora de luz e amor, conexão com o reino angelical, nossos mentores de luz. E vamos em frente, meus queridos. Sábado estaremos juntas novamente às 9 horas com a live de Lua Nova, e vai ser maravilhoso ter vocês comigo. Nós vamos fazer a nossa conexão com essa força da Lua Nova, que é também uma semente na qual nós depositamos essa energia de Libra, que é a energia da paz. Vai ser muito legal, e que a gente possa juntos estar vibrando luz, estarmos vibrando paz, estarmos vibrando amor, que sejamos testemunhos da possibilidade da travessia desse tempo sombrio, ancorados na luz. Eu quero terminar essa live com a força da Mãe Divina, com a força da Nossa Senhora. Essa canção eu aprendi no dia 12 de outubro de 2017, aprendi a tocar no harmônio, e vou tocar para vocês para a gente finalizar nessa vibração da Mãe Divina. Gratidão, queridos, queridas que estiveram comigo. Muito bom ter vocês aqui comigo e aquecer o coração aqui juntos, nos fortalecer
em direção à transição planetária que se avizinha. Um mundo muito melhor virá. Que o nosso amor, a nossa luz, a nossa paz possa reverberar em todos esses lugares sombrios e que as pessoas que estão sofrendo possam receber o consolo, a fé e a paz, né? a serenidade para atravessarem esses testes tão desafiadores pelas quais eles estão passando. Juntos, vem surgindo um novo tempo das glórias do divino, mais puros e atentos nos tornamos canais de infinito. Vem surgindo um novo tempo das glórias do Babaki, Jai! Vitória da consciência suprema para todos nós, queridos. Um grande abraço, gratidão por vocês estarem aqui, para estarmos juntos e vamos em frente. Muita fé, muita paz. Namaskar.